Na festa de Natal, meu filho milionário me abraçou e disse, aproveitando os $5.000 por mês, mãe? Fiquei pálido e respondi, filho, estou trabalhando em 2 empregos. Foi aí que minha nora gulosa engasgou com a comida. Que bom ter você aqui. Acompanhe minha história até o final e comente a cidade de onde você está acompanhando para que eu possa ver o alcance da minha história. Eu sou Dorene, aos 65 anos, pensei que já tinha visto todo tipo de decepção que a vida poderia me trazer. Eu estava enganada. Nada me preparou para o que aconteceu na festa de Natal do meu filho em dezembro passado, quando meu mundo inteiro desmoronou com apenas uma frase. A festa foi tudo o que eu esperava de Boyd e sua esposa, Edna. Extravagante, fria e planejada para impressionar pessoas que eu nunca tinha conhecido. A casa deles parecia saída de uma revista, com bancadas de mármore e lustres de cristal. Fiquei parada no canto da enorme sala de estar deles, usando meu melhor vestido, um azul marinho que comprei em liquidação 3 anos antes, me sentindo completamente deslocada entre os vestidos de grife e ternos caros. Meus pés estavam me matando. Eu tinha acabado de terminar um turno de 8 horas no supermercado onde trabalho como caixa. E antes disso, passei a manhã limpando escritórios no centro da cidade. Na minha idade, trabalhar em 2 empregos não era fácil, mas era a única maneira de me sustentar. Meu seguro social mal cobria meu aluguel, quanto mais comida e remédios. Boyd estava do outro lado da sala, com a aparência perfeita do CEO de tecnologia bem-sucedido que se tornará. Alto, confiante, vestindo um terno que provavelmente custava mais do que eu ganhava em 2 meses. Ele ria com alguns colegas de trabalho, gesticulando com um copo de cristal com o que eu sabia ser um uísque caro. Meu peito se encheu de orgulho, apesar de tudo. Ele trabalhou tanto para chegar onde chegou, e eu sacrifiquei tudo para garantir que ele chegasse. Edna flutuava entre os grupos de convidados como se fosse dona do mundo. Ela sempre fora linda, loira, impecável, com o tipo de confiança que vem de nunca ter que se preocupar com dinheiro. Mas havia algo frio em seus olhos verdes sempre que ela olhava para mim. Algo que me fazia sentir pequeno e indesejado. Eu estava pegando um sanduíche pequeno na mesa de aperitivos quando Boyd se aproximou de mim. Ele tinha tomado alguns drinks, percebi pelo leve rubor em suas bochechas e pela maneira como se movia, um pouco confiante demais. Mãe, disse ele, passando o braço em volta dos meus ombros num gesto que parecia carinhoso, mas que parecia calculado. Você está ótima. Muito ótima. Obrigada, querida, respondi, tentando ignorar o quão forçado seu sorriso parecia. Que festa linda! Você e Edna se superaram. Ele assentiu, mas seus olhos tinham aquele olhar distante com o qual eu me acostumara ao longo dos anos, como se ele estivesse desempenhando o papel de um bom filho em vez de realmente ser um. Estou feliz que você esteja aqui, continuou ele. E então a voz dele assumiu um tom que eu nunca tinha ouvido antes, casual, quase zombeteiro. Aproveitando aqueles $5.000 por mês, mãe? Aproveitando mesmo, espero. As palavras me atingiram como um golpe físico. Senti o sangue fugir do meu rosto, meus joelhos quase cederam. $5.000. Do que ele estava falando? Querida, sussurrei, minha voz quase inaudível por causa do burburinho da festa. O quê? $5.000. A expressão de Boyd mudou de confiança casual para confusão. O dinheiro que te mando todo mês, os $5.000 que venho transferindo para sua conta nos últimos 3 anos. Agarrei seu braço, meu coração batendo tão forte que pensei que fosse explodir. Boyd, tenho 2 empregos. Limpo escritórios às 6 horas da manhã e trabalho no mercado até às 8 horas da noite. Não recebi nenhum dinheiro seu. As risadas ao nosso redor pareciam ficar mais altas, mais opressivas. O rosto de Boyd ficou completamente branco. Isso é impossível. Eu configurei transferências automáticas. Edna me ajudou a organizar tudo. Ela disse que você provavelmente era orgulhoso demais para mencionar, mas que precisava de ajuda. Ao ouvir o nome dela, nós 2 nos viramos para olhar para Edna. Ela estava parada perto da árvore de Natal, com um pedaço de camarão a meio caminho da boca. Mas ela não estava comendo. Ela nos encarava com a expressão de alguém que acabará de ver um fantasma. Nossos olhares se encontraram do outro lado da sala. E naquele instante, eu vi a verdade.
A culpa, o pânico, o cálculo desesperado em seu rosto me disseram tudo o que eu precisava saber. A cor sumiu de sua pele cuidadosamente maquiada. E então ela começou a engasgar. Não com o camarão. Engasgando ao perceber que seu segredo havia sido revelado. O pedaço de frutos do mar caiu de sua mão enquanto ela agarrava a garganta, emitindo sons horríveis de engasgo. Mas eu podia ver que não era a comida que a estava incomodando. Era o medo, medo puro e puro. Boyd correu para perto dela, dando-lhe tapinhas nas costas e perguntando se ela estava bem. Mas os olhos de Edna não se desviaram dos meus. Neles, vi 3 anos de mentiras, 3 anos de dinheiro roubado, 3 anos me observando lutar enquanto ela vivia no luxo, financiada pelo que deveria ter sido o meu sustento. O quarto parecia estar girando. Os hóspedes começavam a notar a comoção. Alguém perguntou se era melhor chamar um médico, mas eu só conseguia pensar na prestação da hipoteca que eu tinha atrasado no mês passado. Na receita que eu não tinha condições de aviar. Nas noites em que eu tinha ido dormir com fome porque não havia dinheiro suficiente para o aluguel e a comida. O dinheiro, sussurrei para Boyd enquanto ele continuava tentando ajudar a esposa engasgada. Para onde você enviou o dinheiro? Ele olhou para mim, com o rosto numa mistura de confusão e medo crescente. Para sua conta, aquela que a Edna abriu para você. Ela disse que seria mais fácil administrar assim, que você estava ficando mais velho e poderia ter dificuldade para controlar as finanças. Edna tinha parado de engasgar, mas ainda ofegava, ainda me encarando com aqueles olhos aterrorizados. Ela sabia que eu sabia, e sabia que seu mundinho perfeito estava prestes a desabar. Senti algo frio e duro se instalar no meu peito. Não raiva, ainda não. Apenas uma compreensão terrível e cristalina de como eu havia sido completamente traída pelas 2 pessoas que mais deveriam ter me protegido. A festa continuou ao nosso redor. Mas tudo havia mudado. As risadas soavam vazias. As luzes pareciam mais fracas. E percebi que aquela bela casa, aquele estilo de vida luxuoso, aquela celebração de Natal perfeita, tudo havia sido construído, pelo menos em parte, com dinheiro que deveria me impedir de trabalhar até a morte aos 65 anos. Edna finalmente recuperou o fôlego, ajeitando o vestido caro e tentando se recompor, mas suas mãos tremiam. E quando ela olhou para mim novamente, vi algo que nunca tinha visto em seus olhos antes. Ela estava apavorada comigo. E pela primeira vez em 3 anos de luta e sacrifício, senti algo além de exaustão e resignação. Senti poder. Parada naquela sala de estar opulenta, observando o rosto da minha nora corar de culpa e pânico, minha mente voltou para uma época em que Boyd precisava de mim mais do que qualquer outra coisa no mundo. Parece quase cruel como as memórias funcionam. Nos seus momentos mais sombrios, elas lembram você de tudo que perdeu. Eu tinha 32 anos quando meu marido, Robert, morreu um ataque cardíaco aos 35. Sem aviso, sem tempo para se preparar. Num minuto, ele estava rindo das piadas bobas de 5 anos do Boyd durante o café da manhã. No minuto seguinte, ele tinha ido embora, deixando-me com uma criança do jardim de infância e uma montanha de dívidas médicas que o seguro mal cobria. Aqueles primeiros meses após a morte de Robert foram os mais difíceis da minha vida. Boyd acordava chorando pelo pai todas as noites, e eu o segurava no colo em nosso pequeno apartamento, cada um sofrendo à sua maneira. Lembro-me de uma noite em particular quando ele olhou para mim com aqueles grandes olhos castanhos, os mesmos olhos que agora me olhavam com tanta distância, e perguntou quando papai voltaria para casa. Papai não vai voltar para casa, querido, sussurrei, enquanto minhas próprias lágrimas caíam sobre sua cabecinha. Mas a mamãe está aqui. A mamãe sempre estará aqui. E eu estava. Eu estava lá para tudo. Trabalhei em 3 empregos para nos manter. Limpava escritórios antes do amanhecer, trabalhava em um restaurante durante o dia e costurava à noite, depois que Boyd ia dormir. Meus dedos estavam constantemente espetados e inchados por causa do bordado. Minhas costas doíam por causa da limpeza, e eu dormia com talvez 4 horas de sono por noite, mas Boyd nunca soube que estávamos com dificuldades. Eu me certificava disso. Quando ele quis entrar para a liga infantil, vendi minha aliança para pagar o equipamento e as mensalidades. Quando ele precisou de uniformes escolares novos, usei as mesmas 3 roupas por 2 anos para que ele pudesse ter o que as outras crianças tinham.
Quando ele ficou doente, trabalhei em turnos dobrados para pagar as consultas médicas porque não tínhamos um plano de saúde que eu pudesse pagar. Lembro-me da noite em que Boyd chegou da escola, animado com uma excursão ao Museu de Ciências. A autorização exigia uma taxa de $25. Olhei para aquele pedaço de papel e senti meu coração se partir. Eu tinha $12 em meu nome e o aluguel venceria em 3 dias. Naquela noite, depois que Boyd adormeceu, caminhei 6 quarteirões até a loja de penhores e vendi o colar da minha mãe, a única joia que me restava da minha família. O penhorista me deu $30 por algo que provavelmente valia 10 vezes mais. Mas eu não discuti. Boyd fez aquela excursão e nunca soube o quanto isso me custou. O ensino médio foi ainda mais difícil. Boyd era inteligente, brilhante na verdade, mas queria cursar disciplinas avançadas que exigiam livros didáticos caros e taxas de laboratório. Queria entrar para o time de debate, para o clube de informática, para o decátulo acadêmico. Cada atividade significava mais dinheiro que eu não tinha, mais sacrifícios que eu fazia com prazer. Peguei empréstimos que eu não tinha condições de pagar para comprar um computador decente para ele quando ele demonstrou interesse em programação. Eu trabalhava na véspera de Natal e na véspera de Ano Novo todos os anos para receber o pagamento de horas extras, para que ele pudesse ter a calculadora de que precisava para matemática avançada, o conjunto de química que ele queria de aniversário, as roupas que o ajudariam a se enturmar com os colegas cujos pais tinham dinheiro. Os anos de faculdade quase me mataram. Boyd entrou em uma universidade de prestígio com uma bolsa parcial, mas eu ainda precisava de $30 mil por ano para a moradia, a alimentação e as despesas que a bolsa não cobria. Fiz uma segunda hipoteca da nossa pequena casa, a que finalmente consegui comprar depois de anos alugando, e trabalhei todas as horas que pude. Envelheci 10 anos nesses 4 anos. Meu cabelo ficou completamente grisalho, minha artrite se instalou devido ao trabalho físico e desenvolvi pressão alta devido ao estresse constante. Mas cada vez que Boyd ligava para casa para me contar sobre suas notas, seus estágios, seus planos para o futuro, parecia que valia a pena. Ele se formou com louvor em ciência da computação e imediatamente conseguiu um emprego em uma startup de tecnologia que o tornaria milionário. Fiquei tão orgulhosa que chorei durante a cerimônia de formatura dele. Não só porque ele tinha conseguido, mas porque todos aqueles anos de sacrifício finalmente tinham valido a pena. Mas algo mudou depois da formatura. Boyd se mudou para o outro lado do país a trabalho, e nossos telefonemas se tornaram menos frequentes. Ele estava ocupado, disse ele, reuniões importantes, grandes projetos, eventos de networking. Eu entendi que ele estava construindo sua carreira, exatamente como eu sempre quis. Então ele conheceu Edna. Eu soube desde o momento em que a conheci que ela não gostava de mim. Não era algo que ela dissesse diretamente, Edna era sofisticada demais para isso. Era o jeito como ela olhava para minhas roupas surradas, minhas mãos calejadas, minha pequena casa com seus móveis antiquados. Eu podia vê-la calculando meu valor e me achando inferior. Ela começou a desencorajar sutilmente Boyd de me visitar. De repente, toda vez que ele planejava vir me ver, havia uma emergência de trabalho ou uma obrigação social que Edna considerava mais importante. Quando eu ligava, ela atendia o telefone com uma educação fria que deixava claro que eu estava interrompendo algo mais significativo. Boyd está em reunião, dizia ela. Ou, ele está muito sobrecarregado de trabalho agora, Dorene. Talvez tente ligar na semana que vem. Aos poucos, as ligações pararam de chegar. Cartões de aniversário se tornaram a nossa principal forma de comunicação. Boyd mandava presentes caros, coisas que eu não podia usar ou manter, como lenços de seda ou eletrônicos que eu não entendia. Mas ele parou de me perguntar como eu estava ou se eu precisava de alguma coisa. Eu disse a mim mesma que era natural. Filhos crescem, seguem em frente, formam suas próprias famílias. Eu tinha feito meu trabalho criando-o, e agora ele vivia a própria vida. A solidão fazia parte de ser uma mulher mais velha cujo filho havia se tornado bem-sucedido. Mas, parado na mansão deles, olhando para os lustres de cristal e os pisos de mármore, calculando quanto custavam os móveis em comparação com minha renda mensal, percebi algo que fez meu peito apertar com uma dor que eu nunca havia sentido antes. Todos aqueles anos de sacrifício, todas aquelas noites em que passei fome para que ele pudesse comer, todas as vezes em que trabalhei até a exaustão para que ele pudesse ter oportunidades, nada disso lhe ensinou o valor de cuidar da família. Edna o convencera de que eu era, de alguma forma,
inferior a eles, que minhas dificuldades eram culpa minha, que me ajudar era caridade e não amor. E enquanto eu trabalhava em 2 empregos aos 65 anos, limpando banheiros e ficando em pé 14 horas por dia, eles viviam no luxo, acreditando que eu estava ganhando um dinheiro que nunca vi. A pior parte não foi a traição. Foi a percepção de que o garotinho que eu segurei nos pesadelos, o adolescente por quem sacrifiquei tudo, o jovem de quem eu tanto me orgulhava, havia se tornado alguém capaz de me esquecer completamente. Enquanto observava Edna lutar para se recompor, ainda evitando meu olhar, senti algo mudar dentro de mim. A dor e a confusão ainda estavam lá, mas por baixo delas havia algo mais duro e frio. Pela primeira vez na minha vida, eu não estava pensando no que era melhor para o Boyd. Eu estava pensando no que era melhor para mim. Os dias que se seguiram à festa de Natal passaram em um borrão de silêncio desconfortável e conversas difíceis. Boyd insistira em me levar para casa naquela noite, com o rosto pálido e abatido, enquanto estávamos sentados em seu carro caro em frente ao meu pequeno duplex. Ele continuou se desculpando, com a voz trêmula de confusão e o que eu esperava ser remorso genuíno. Mãe, juro que não fazia ideia, disse ele, agarrando o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Tenho enviado esse dinheiro religiosamente. Todo mês, $5.000 são transferidos para a conta que a Edna abriu. Assenti, exausta e emocionalmente esgotada demais para dizer alguma coisa. Eu acredito em você, querida, mas precisamos descobrir o que aconteceu com ela. 3 dias depois, Boyd ligou e perguntou se podia vir. Sua voz estava diferente, mais áspera, mais raivosa do que eu a ouvia há anos. Quando ele chegou à minha porta, parecia que não dormia desde a festa. Seu cabelo, normalmente perfeito, estava desgrenhado, suas roupas amassadas, e havia algo em seus olhos que me lembrava do garotinho que costumava correr até mim quando se machucava. Precisamos conversar, disse ele, acomodando-se no meu sofá gasto com uma pasta grossa de papéis. Tenho investigado um pouco. Servi café para nós dois em minhas canecas desencontradas, as únicas que me restavam depois de vender a maioria dos meus pratos bons no ano passado para pagar o conserto do carro. Boyd espalhou os papéis sobre a minha mesa de centro, apontando para extratos bancários e registros de transferência com o dedo trêmulo. Aqui, disse ele, com a voz tensa e uma fúria controlada. Esta é a conta para a qual venho enviando dinheiro há 3 anos. Olha o nome nela. Inclinei-me para a frente, olhando de soslaio para as letras miúdas. A conta estava mesmo em meu nome, Doreen Elizabeth Crawford. Mas havia algo estranho no endereço. Em vez do meu duplex na rua Maple, havia um endereço que eu não reconheci. Esse não é o meu endereço, eu disse lentamente. Nunca vi essa conta antes na minha vida. Boyd cerrou os dentes. O endereço pertence a uma loja de aluguel de caixas de correio no centro da cidade. Edna tem interceptado todos os extratos. Ela me disse que estava te ajudando a administrar suas finanças porque você estava ficando mais velho e poderia ter dificuldade em se organizar. As palavras me atingiram como um tapa. Ela disse que eu estava ficando senil. Não com essas palavras, disse Boyd, passando as mãos pelos cabelos. Meu Deus, mãe, eu sou tão idiota. Ela fez parecer que estava te protegendo. Disse que você era orgulhosa e que talvez ficasse envergonhada por precisar de ajuda. Então, era melhor eu lidar com tudo por meio dela. Olhei para os extratos bancários, observando os números se confundirem enquanto meus olhos se enchiam de lágrimas. Mês após mês, $5.000 haviam sido depositados naquela conta falsa. Mas os padrões de saque contavam uma história completamente diferente. O dinheiro não estava sendo guardado nem administrado com cuidado. Estava sendo gasto, muitas vezes poucos dias após cada depósito. Em que ela está gastando? Perguntei, embora não tivesse certeza se queria saber a resposta. Boyd tirou outro conjunto de papéis, extratos de cartão de crédito e recibos que ele aparentemente havia recolhido da casa deles. Tratamentos de spa, roupas de grife, viagens de amigas para a região vinícola com as amigas, aquela mensalidade cara da academia que ela simplesmente precisava ter, o personal trainer, as manicures semanais, as compras. Enquanto ele lia a lista, senti um estranho distanciamento tomar conta de mim. Enquanto eu pulava refeições para comprar meu remédio para artrite, Edna fazia tratamentos faciais de $100. Enquanto eu usava o mesmo casaco de inverno há 8 anos, ela comprava bolsas de grife.
Enquanto eu ficava acordado à noite, preocupado com o dinheiro, ela vivia da generosidade do meu filho, uma generosidade que era para mim. Tem mais, disse Boyd baixinho. E algo em seu tom fez meu estômago se revirar. Encontrei e-mails, correspondências entre Edna e a irmã, as amigas dela. Ela anda se gabando disso. Ele me entregou cópias impressas de trocas de e-mails e, enquanto eu as lia, senti algo frio e duro se cristalizar no meu peito. Você devia ver como é fácil lidar com a culpa do Boyd em relação à mãe, dizia um dos e-mails. Eu só menciono como ela está passando por dificuldades, e ele imediatamente quer investir dinheiro no problema. É claro que eu me certifico de que o dinheiro vá para onde realmente é necessário, para manter nosso estilo de vida. A mãe dele está sobrevivendo bem sozinha. Ela é mais forte do que ele pensa. Outro e-mail foi ainda pior. A senhora idosa acha mesmo que o Boyd não se importa mais com ela. Perfeito. Ela é orgulhosa demais para pedir ajuda diretamente. E o Boyd sente que está cumprindo seu dever ao enviar dinheiro. Enquanto isso, eu posso aproveitar os benefícios sem ter que lidar com uma sogra carente pedindo esmolas o tempo todo. Mas o e-mail que me partiu o coração foi o mais recente, enviado apenas 2 semanas antes da festa de Natal. Boyd fica falando em convidar a mãe para o Natal. Não suporto a ideia dela na minha casa, julgando tudo, fazendo Boyd se sentir culpado pelo nosso sucesso. Talvez seja a hora de acabar com as transferências de dinheiro. Ela já conseguiu passar tanto tempo sem elas. Obviamente, ela não precisa de ajuda. Coloquei os papéis na mesa com as mãos trêmulas. Boyd me observava atentamente, seu rosto uma mistura de raiva e culpa e algo que poderia ser medo. Mãe, ele disse suavemente, sinto muito, muito mesmo. Eu confiava completamente nela. Pensei que estava cuidando de você. Olhei ao redor da minha pequena sala de estar, para os móveis que eu havia comprado de segunda mão 20 anos antes, o carpete desgastado pelo uso, as janelas que precisavam ser trocadas, mas que eu não tinha dinheiro para consertar. Então pensei na mansão da Edna, com suas bancadas de mármore e lustres de cristal, e cômodos maiores que a minha casa inteira. Onde ela está agora? Perguntei. Na casa da irmã dela. Ela saiu logo depois da festa. Disse que precisava de um tempo para pensar. Ela não tem atendido minhas ligações. Assenti lentamente. Claro, ela tinha fugido. Sabia exatamente o que tinha feito e sabia que tinha sido pega. A questão era o que ela planejava fazer em seguida: tentar negar tudo, me culpar de alguma forma ou tentar manipular Boyd para que a perdoasse. Boyd, eu disse cuidadosamente, preciso que você entenda uma coisa. Não se trata apenas de dinheiro. Ele franziu a testa. O que você quer dizer? Ela não me roubou apenas. Ela roubou 3 anos do seu amor, da sua preocupação, do seu cuidado. Você achou que estava me ajudando, então não se preocupou se eu estava bem. Você não ligou porque achou que o dinheiro era suficiente. Ela fez com que eu me sentisse abandonada pelo meu próprio filho enquanto ela desfrutava dos benefícios da sua generosidade. O rosto de Boyd se contraiu e, por um momento, ele se pareceu exatamente com o garotinho que costumava chorar em meus braços depois que seu pai morreu. Eu te abandonei, ele sussurrou. Deixei que ela me convencesse de que enviar dinheiro era o mesmo que se importar. Você não sabia, eu disse. Mas mesmo enquanto dizia essas palavras, senti o peso de todos aqueles anos solitários, de todas aquelas noites em que me perguntei por que meu filho nunca ligava, nunca me visitava, nunca parecia se importar se eu estava passando por dificuldades. Eu deveria saber, disse Boyd, impetuosamente. Eu deveria ter visitado mais, ligado mais, prestado mais atenção. Eu deveria ter percebido que você estava se matando de trabalhar enquanto minha esposa vivia no luxo. Ficamos em silêncio por um longo momento, ambos processando a magnitude da traição de Edna. Finalmente, Boyd falou novamente: o que você quer que eu faça, mãe? Vou deixá-la. Vou garantir que você receba cada centavo de volta com juros. Farei o que for preciso para consertar isso. Olhei para o meu filho, olhei-o de verdade pela primeira vez em anos. Por baixo das roupas caras e da fachada de sucesso, eu podia ver a culpa que o consumia, o horror genuíno pelo que a esposa havia feito.
Mas eu também conseguia ver algo mais, um homem que se acostumara com a ideia de que dinheiro poderia resolver problemas, que apoio financeiro era equivalente a cuidado emocional. Preciso de tempo para pensar, eu disse finalmente, sobre o que quero, sobre o que é justo, sobre o que vem a seguir. Boyd assentiu, juntando os papéis. Claro. Leve o tempo que precisar, e, mãe, eu vou consertar isso. Eu prometo. Depois que ele saiu, sentei-me sozinha na minha pequena sala de estar, cercada pelas evidências da traição de Edna. Mas eu não estava mais pensando no dinheiro, nem mesmo na traição. Eu estava pensando no poder e em como eu havia entregado o meu completamente, sem nem perceber. Pela primeira vez em anos, eu estava pensando no que eu queria, em vez do que todos os outros precisavam de mim. E o que eu queria era algo que Edna nunca tinha considerado possível. Eu queria vencer. 2 semanas se passaram desde a revelação de Boyd sobre a conta bancária falsa, e eu estava investigando por conta própria. Aos 65 anos, eu talvez não entendesse de computadores como meu filho. Sentamo-nos em volta da minha pequena mesa de jantar, e Patrícia abriu sua maleta, retirando pastas abarrotadas de documentos. Senhora Crawford, quando seu filho me contatou pela primeira vez, pensei que estávamos lidando com um caso simples de fraude financeira, uma esposa interceptando dinheiro destinado à sogra. Mas isso é muito mais profundo. Ela espalhou extratos bancários, relatórios de crédito e o que pareciam documentos legais. Sua nora não roubou apenas o dinheiro que seu filho estava lhe enviando. Ela vem manipulando sistematicamente toda a situação financeira do seu filho há anos. Boyd se inclinou para frente, com as mãos firmemente entrelaçadas. Mãe, ela tem mentido sobre tudo. A casa, os carros, o estilo de vida, tudo foi financiado com dinheiro que ela alegou estar sendo gasto em várias necessidades da família, incluindo dinheiro que ela disse ser para você. Não entendo, eu disse, embora um frio medonho estivesse começando a se instalar em meu estômago. Patrícia apontou para uma série de transações em um dos extratos. Seu filho tem sido incrivelmente generoso ao longo dos anos, Senhora Crawford, não apenas os $5.000 por mês que deveriam ir para a senhora, mas também dinheiro adicional para o que Edna alegava serem suas emergências médicas, reparos em casa, problemas com o carro, crise após crise, que exigia assistência financeira imediata. Senti o sangue sumir do meu rosto. Que emergências médicas? Que reparos domésticos? Exatamente, disse Patrícia, sombria. Só nos últimos 3 anos, Edna alegou que você precisou de $47.000 para várias emergências, uma troca de telhado após danos causados por uma tempestade que supostamente devastou sua casa, uma cirurgia de emergência que seu seguro não cobriu, um acidente de carro que a deixou impossibilitada de trabalhar por meses. A voz de Boyd era quase um sussurro. Achei que estava te ajudando em crise após crise. Toda vez que eu começava a me preocupar em te visitar ou a me perguntar por que você nunca ligava para me agradecer, Edna me dizia que você era muito orgulhoso, muito envergonhado por precisar de ajuda. Ela me disse que você pediu especificamente que eu não te visitasse durante esses tempos difíceis. Patrícia continuou, lendo o que pareciam ser e-mails impressos. Que você estava deprimida com sua situação financeira e não queria que seu filho a visse passando por dificuldades. Olhei para os papéis, tentando processar a magnitude do que ouvia. Edna não só havia roubado a pensão mensal que Boyd pensava estar me dando, como também inventar emergências, criar crises fictícias, tudo para extrair ainda mais dinheiro e, ao mesmo tempo, garantir que Boyd ficasse longe de mim. Quanto? Perguntei baixinho. Patrícia consultou suas anotações. Incluindo os pagamentos mensais e os fundos de emergência, aproximadamente $230.000 em 3 anos. O número pairava no ar como um peso. $230.000, mais dinheiro do que eu havia ganhado nos últimos 6 anos juntos. Dinheiro que poderia ter me permitido me aposentar, viver confortavelmente, parar de trabalhar em 2 empregos numa idade em que eu deveria estar aproveitando meus anos dourados. Mas tem mais, disse Patrícia, e eu não tinha certeza se conseguiria lidar com mais revelações. Senhora Crawford, a senhora conhece a propriedade da família do seu falecido marido, a terra que o avô dele lhe deixou? Franzi a testa. Você quer dizer a antiga propriedade no interior? Robert a herdou do avô, mas nunca fizemos nada com ela. Era só terra selvagem, árvores e um riacho. Depois que Robert morreu, eu não tinha condições de pagar o IPTU, então presumi que ela tivesse sido vendida para pagar o IPTU anos atrás.
Boyd e Patrícia trocaram um olhar que me fez sentir um aperto no estômago. Senhora Crawford, disse Patrícia cuidadosamente, essa propriedade nunca foi vendida para pagar impostos. Sua nora está pagando impostos sobre ela há 3 anos. Ela também encomendou um levantamento topográfico e uma avaliação ambiental. Por que ela faria isso? Perguntei, embora algo no fundo do meu ser já soubesse que a resposta não seria boa. Porque o Estado está planejando uma nova expansão rodoviária, e essa propriedade está diretamente no caminho do desenvolvimento. O governo será forçado a comprá-la por desapropriação, e a estimativa de indenização é entre 1,2 milhão de dólares e 1,8 milhão de dólares. A sala começou a girar. Agarrei a borda da mesa, tentando processar o que ouvia. Você está me dizendo que esse terreno vale mais de 1 milhão de dólares? Sim, senhora. E legalmente, como viúva do seu falecido marido, a senhora é a legítima proprietária. Mas Edna vem se posicionando para reivindicar a propriedade em virtude do fato de estar pagando os impostos e cuidando da propriedade. O rosto de Boyd estava branco como papel. Ela vem planejando isso há anos, mãe. O tempo todo ela estava te roubando, te fazendo passar por dificuldades, me mantendo longe de você. Ela estava se posicionando para roubar sua herança também. Pensei em todas as vezes em que me perguntei o que tinha acontecido com aquela velha propriedade, em todas as vezes em que me senti culpado por deixá-la ir. Robert amava aquela terra. Seu avô a havia limpado à mão, construído uma pequena cabana ali que havia caído há muito tempo. Sempre tive a intenção de visitá-la para ver se havia algo aproveitável, mas nunca tive tempo nem dinheiro para uma viagem dessas. Ela tem ido lá, continuou Patrícia, fazendo a manutenção da estrada de acesso, limpando o mato e até mandando fazer o levantamento topográfico da antiga fundação. Ela deixou um registro em papel que sugere que ela é a zeladora da propriedade há anos. Ela pode mesmo roubar isso de mim? Perguntei. Não se agirmos rápido, disse Patrícia. Mas ela foi inteligente ao criar documentação que poderia sustentar uma alegação de usucapião. Se isso tivesse durado muito mais tempo, ela poderia ter conseguido entrar com um processo judicial para posse. Recostei-me na cadeira, impressionada com a amplitude da farsa de Edna. Não se tratava apenas de roubar dinheiro ou manipular meu relacionamento com meu filho. Ela vinha planejando sistematicamente roubar o legado do meu marido, a única coisa de real valor que ele havia deixado. Só mais uma coisa, disse Patrícia, e sua voz estava ainda mais cautelosa agora. Senhora Crawford, encontramos evidências de que Edna tem pesquisado seu plano de saúde, seu histórico médico, sua expectativa de vida. Boyd fez um som como se tivesse levado um soco. Que tipo de pesquisa? O tipo de coisa que alguém faz quando está planejando futuras questões de herança, disse Patrícia delicadamente. A implicação me atingiu como um vento frio. Edna não estava apenas me roubando e planejando roubar meus pertences. Ela estava calculando quanto tempo eu ainda viveria, planejando o que poderia reivindicar depois que eu partisse. Olhei para o meu filho, aquele homem bem-sucedido que pensava estar cuidando da mãe enquanto a esposa me destruía sistematicamente. Seu rosto estava marcado pela dor, pela raiva e por algo que parecia horror à própria cegueira. Boyd, eu disse baixinho, preciso que você entenda uma coisa. Isso não é culpa sua. Ele começou a protestar, mas eu levantei a mão. Sua esposa é uma predadora. Ela o identificou como alguém com dinheiro e um coração generoso, e se explorou disso. Ela me identificou como alguém com bens e poucas proteções, e se explorou disso também. Este foi um plano de longo prazo executado com incrível paciência e astúcia. Mas eu deveria ter visto, disse Boyd, com a voz embargada. Eu deveria ter visitado você mais vezes, ligado mais vezes, prestado atenção ao que realmente estava acontecendo com você. Sim, eu disse simplesmente, você deveria ter feito isso. Mas isso não o torna responsável pelos crimes dela. Ficamos em silêncio por um momento, todos processando a enormidade do que Edna havia feito. Finalmente, Patrícia falou, Senhora Crawford, o que a senhora gostaria de fazer com essa informação? Temos provas suficientes para processar criminalmente, obter indenização civil e garantir sua reivindicação legal à propriedade, mas essas decisões, em última análise, são suas. Olhei para os papéis espalhados sobre a minha mesa, evidências da traição mais completa que eu poderia ter imaginado. Então olhei para o meu filho, que me observava com uma esperança desesperada e uma culpa terrível. Preciso de tempo para pensar, eu disse.
Mas, Patrícia, quero que você faça o que for necessário para garantir minha reivindicação legal àquela propriedade imediatamente e hoje, se possível. Claro. Depois que eles foram embora, caminhei pela minha pequena casa, vendo-a de forma diferente agora. Aquela não era mais apenas a minha humilde casa. Era evidência de como eu havia sido vítima com sucesso. Cada móvel desgastado, cada eletrodoméstico obsoleto, cada vestígio dos meus anos de luta eram um testemunho da crueldade de Edna. Mas eu estava farta de ser vítima. Pela primeira vez em anos, eu tinha poder e pretendia usá-lo. 3 dias depois das revelações devastadoras de Patrícia, Boyd me ligou de manhã cedo. Sua voz estava tensa, com uma emoção mal controlada. Mãe, a Edna voltou. Ela quer se encontrar com todos nós. Ela disse que pode explicar tudo. Eu estava sentada à mesa da cozinha, a mesma mesa onde descobrira a extensão da traição da minha nora, segurando uma xícara de café que já havia esfriado há muito tempo. À minha frente, estavam os documentos legais que Patrícia havia preparado às pressas, documentos oficiais confirmando minha propriedade da família de Robert, juntamente com uma estimativa preliminar de seu valor, 1,6 milhão de dólares. Onde ela quer se encontrar? Perguntei. Na nossa casa. Ela diz que é a casa dela também. E ela tem o direito de discutir isso em um terreno familiar? Claro que sim. Mesmo derrotada, Edna queria a vantagem do seu território, cercada pelo luxo que havia comprado com dinheiro roubado. Mas eu estava farta de deixar que outras pessoas controlassem os termos da minha vida. Não, eu disse com firmeza. Se ela quiser conversar, nos encontramos no escritório da Patrícia com os advogados presentes. Isso não é mais uma discussão de família, Boyd. É uma questão legal. Boyd ficou em silêncio por um momento. Ela não vai gostar disso. Não me importa o que ela gosta. 2 horas depois, eu estava sentada na sala de conferências da Patrícia, usando meu melhor vestido, o mesmo azul marinho que usará na festa de Natal. Mas, de alguma forma, parecia diferente em mim agora, mais como uma armadura do que um pedido de desculpas. Boyd sentou-se ao meu lado, com seu advogado do outro lado. Do outro lado da mesa polida, estavam Edna e seu advogado, um homem de aparência elegante, de terno caro, que ficava checando o celular. Edna estava com uma aparência horrível. Seu cabelo loiro, normalmente perfeito, estava despenteado. A maquiagem não conseguia esconder as olheiras, e suas roupas de grife pareciam grudar nela como peças de figurino no ator errado. Mas quando nossos olhares se encontraram do outro lado da mesa, percebi que o cálculo ainda estava lá, a sensação de que ela estava manipulando algo, mesmo agora. Dorene, ela começou, com a voz suave e apologética. Eu sei como isso deve parecer, mas preciso que você entenda que tudo o que fiz foi com a melhor das intenções. Patrícia inclinou-se ligeiramente para a frente, com a caneta pousada sobre um bloco de notas. Senhora Crawford, devo informá-la de que esta conversa está sendo gravada com o consentimento de todos, conforme consta nos acordos assinados. O advogado de Edna assentiu brevemente. A própria Edna pareceu hesitar por um instante antes de continuar. Eu estava tentando proteger Boyd de se sentir culpado, disse ela, com os olhos fixos em mim, num gesto que poderia ser uma súplica genuína. Você é tão independente, tão orgulhosa. Toda vez que ele queria te ajudar, você recusava. Achei que, se eu administrasse o apoio financeiro discretamente, você conseguiria manter sua dignidade e ainda receber a ajuda necessária. Mantive a expressão neutra, mas, por dentro, senti uma raiva familiar crescendo. Mesmo pega em flagrante, ela ainda tentava manipular a narrativa. E os impostos sobre a propriedade? Perguntou Patrícia, suavemente. Você os pagava também para proteger a dignidade da senhora Crawford? A compostura de Edna vacilou um pouco. Eu estava protegendo um bem de família. Boyd é enteado de Robert, e quando Dorene falecer, essa propriedade naturalmente. Eu não sou enteado do Boyd, disse Boyd rispidamente. Robert me adotou legalmente quando eu tinha 7 anos. Isso me torna filho dele, não enteado. E essa propriedade pertence à minha mãe, não a nós. Edna se virou para ele com o tipo de olhar desesperado que eu já a vira usar antes quando precisava retomar o controle. Querido, você está chateado, e eu entendo isso, mas precisamos pensar de forma prática no futuro.
sua mãe não está ficando mais jovem, e essa propriedade vai exigir uma administração significativa quando o Estado iniciar o processo de aquisição. A gestão que você planejava oferecer? Perguntou Patrícia. Por uma taxa substancial, presumo. O advogado de Edna colocou a mão em seu braço, mas ela o ignorou. Eu estava tentando garantir que a herança de Boyd fosse administrada adequadamente. Dorene não entende de transações financeiras complexas. Foi então que algo dentro de mim se rompeu, não de raiva, mas de uma certeza perfeita e cristalina. Edna, eu disse baixinho, e minha voz carregava uma autoridade calma que surpreendeu até a mim. Quero que você ouça com muita atenção o que estou prestes a lhe dizer. Ela se virou para mim e, pela primeira vez desde que a conheci, pareceu genuinamente insegura. Passei os últimos 3 dias pensando em tudo que você fez, o dinheiro roubado, as emergências falsas, as mentiras que você contou ao meu filho para mantê-lo longe de mim, a maneira como você tem planejado roubar o legado do meu marido. Fiz uma pausa, deixando as palavras se acomodarem no ambiente. Mas, principalmente, tenho pensado em como você me fez sentir por 3 anos. Como você me fez acreditar que meu próprio filho não se importava comigo. Como você transformou o amor e a generosidade dele em armas contra nós dois. O rosto de Edna estava pálido, mas ela ainda tentava manter aquela seriedade manipuladora. Dorene, eu nunca quis que você se sentisse. Você quis dizer exatamente isso, interrompi, e minha voz ainda estava calma, ainda controlada. Você queria que eu me sentisse abandonada e esquecida. Você queria que Boyd sentisse que estava cumprindo seu dever sem precisar se conectar comigo. Você orquestrou nossa separação porque isso servia aos seus propósitos. Levantei-me, com os documentos de Patrícia nas mãos. Boyd, disse eu, virando-me para o meu filho. Você se ofereceu para consertar isso, me devolver o dinheiro roubado, deixar Edna e começar de novo. Boyd assentiu ansiosamente. Sim, mãe. O que você quiser. Não quero seu dinheiro, eu disse, e vi o choque no rosto dele. Não quero que você deixe sua esposa por mim. Não quero que você vire a sua vida de cabeça para baixo para consertar o que ela quebrou. A expressão de Edna mudou para algo que poderia ser esperança. Mas eu não tinha terminado. Eu quero algo completamente diferente. Quero que você faça uma escolha, Boyd, uma escolha real baseada em quem você quer ser e que tipo de vida você quer viver. Coloquei os documentos da propriedade na mesa à minha frente. Vou ser uma mulher rica em breve. Esta propriedade que sua esposa tentou roubar de mim vale mais de $1,5 milhão. Não preciso mais do seu dinheiro, nem da sua culpa. O rosto de Boyd era uma mistura de confusão e esperança. O que você precisa, mãe? Preciso que você decida se quer um relacionamento comigo baseado em amor e respeito ou se quer continuar vivendo em um casamento construído em mentiras e manipulação. Olhei diretamente para Edna, cujo rosto estava completamente branco. Porque eis o que vai acontecer. Vou vender aquela propriedade e usar o dinheiro para viver confortavelmente pelo resto da minha vida. Vou largar os 2 empregos e me mudar para um lugar bonito, um lugar onde eu possa finalmente descansar. Peguei minha bolsa e me levantei para ir embora. E Edna, vou garantir que todos, seus amigos, sua família, seu círculo social, saibam exatamente que tipo de pessoa você é. Não por meio de uma campanha pública, mas por meio de conversas cuidadosas e sinceras com pessoas que importam para você. O advogado de Edna rabiscava notas freneticamente, mas a própria Edna parecia prestes a desmaiar. Mas não vou processá-la criminalmente, continuei. E não vou processá-la pelo dinheiro que você roubou. Sabe por quê? Ela balançou a cabeça em silêncio. Porque a melhor vingança não é destruir você. É ter sucesso sem você. É viver bem enquanto você vive, com a consciência do que fez. Virei-me para Boyd uma última vez. Filho, se você quer um relacionamento comigo, tem que ser de verdade. Chega de transferências de dinheiro, chega de gestos de culpa, apenas carinho e respeito genuínos entre mãe e filho que escolhem estar na vida um do outro. Boyd se levantou, com os olhos marejados de lágrimas. Eu quero isso mais do que tudo, mãe. Então você sabe o que precisa fazer. Saí daquela sala de conferências me sentindo mais leve do que me sentia há anos. Atrás de mim, eu ouvi a voz de Edna, aguda e desesperada,
tentando convencer Boyd de que eu estava sendo irracional, de que ela podia mudar, de que valia a pena salvar o casamento deles. Mas não me virei para ver o que ele escolheria. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu estava caminhando em direção ao meu próprio futuro, em vez de tentar resolver os problemas dos outros. E isso me fez sentir liberdade. 18 meses depois, eu estava sentada na varanda da minha nova casa em Asheville, Carolina do Norte, observando a névoa matinal subir das montanhas Blue Ridge. A casa não era enorme, eu tinha aprendido que a felicidade não vem da metragem quadrada, mas era minha, paga integralmente com dinheiro da propriedade da família de Robert. Todas as manhãs, eu me sentava naquele mesmo lugar com meu café, maravilhando-me com a paz que advém de uma vida vivida em seus próprios termos. O Estado havia comprado a propriedade por 1,7 milhão de dólares, ainda mais do que a estimativa inicial de Patrícia. Depois de impostos e custas judiciais, eu havia arrecadado o suficiente para comprar esta casa, constituir um fundo de aposentadoria confortável e ainda ter dinheiro sobrando para o tipo de vida que eu jamais imaginei ser possível. Meu celular vibrou na mesa ao meu lado, uma mensagem de Boyd. Tínhamos criado uma rotina ao longo do último ano, nos comunicando regularmente, mas naturalmente, sem a culpa ou obrigação forçada que caracterizava nosso relacionamento por tanto tempo. Bom dia, mãe. Espero que esteja aproveitando o tempo bom. Sarah e eu vamos de carro neste fim de semana, se você estiver livre para jantar. Sarah, a nova namorada de Boyd, uma mulher gentil que trabalhava como enfermeira e me tratava como uma pessoa, e não como uma obrigação. Ela não era nada parecida com Edna, calorosa onde Edna era fria, genuína onde Edna era calculista. Na primeira vez que Boyd a trouxe para uma visita, eu a observei atentamente, procurando sinais do mesmo charme manipulador que enganara meu filho antes. Em vez disso, encontrei uma mulher que me ouvia quando eu falava, que perguntava sobre minha vida com interesse genuíno, que me ajudava a lavar a louça não porque estivesse desempenhando o papel de uma boa nora, mas porque era quem ela era. Respondi: adoraria. Vou fazer meu famoso assado. Boyd levou 6 meses para deixar Edna depois daquele encontro no escritório de Patrícia, 6 meses tentando salvar algo de um casamento construído em mentiras, de sessões de terapia de casal nas quais Edna alternava entre desculpas chorosas e acusações raivosas. Eu me mantive completamente fora daquilo, concentrando-me na minha própria vida pela primeira vez em décadas. Quando Boyd finalmente me ligou para dizer que havia entrado com o pedido de divórcio, sua voz soava exausta, mas aliviada. Ela brigou comigo em tudo, mãe. A casa, os carros, até tentou alegar que merecia parte do acordo de bens, porque administrou as finanças da família por anos. Edna não recebeu nada no divórcio, exceto que a lei exigia metade dos bens que eram genuinamente de Boyd, nada do dinheiro que ela havia roubado de mim e, certamente, nada do meu acordo de bens. Seu advogado tentou argumentar que ela merecia uma indenização pela gestão de cuidados em que havia prestado, mas Patrícia desmantelou esse argumento com fria eficiência. A última notícia que tive foi que Edna estava morando em um pequeno apartamento do outro lado da cidade, trabalhando como recepcionista em um consultório odontológico. Não a queda dramática que algumas pessoas desejariam, mas uma redução silenciosa ao tipo de vida comum que ela sempre desprezou. Boyd mencionava tê-la visto pela cidade, com uma aparência mais velha e mais séria, mas eles nunca se falavam. Eu mantive minha promessa de não apresentar queixa criminal, mas também mantive minha promessa de garantir que as pessoas soubessem quem ela realmente era, não por meio de confrontos dramáticos ou exposição pública, mas por meio do tipo de conversa cuidadosa e sincera que importa em uma comunidade pequena. Quando as amigas dela perguntaram por que Boyd a havia deixado, eu simplesmente contei a verdade. Quando as pessoas se perguntavam por que ela havia se mudado da mansão, eu explicava sobre o dinheiro roubado e os documentos falsificados. A verdade, no fim das contas, era mais poderosa do que qualquer vingança que eu pudesse ter planejado. Minha vizinha, a senhora Patterson, saiu de sua casa ao lado, acenando enquanto se dirigia ao seu jardim. Ela tinha 82 anos, era viúva como eu e, no último ano, se tornou o tipo de amiga para quem eu nunca tive tempo quando trabalhava em 2 empregos e me preocupava com dinheiro. Compartilhamos receitas, assistimos a filmes antigos juntos e, às vezes, simplesmente nos sentávamos em nossas respectivas varandas em um silêncio confortável. Bom dia, Dorene, ela chamou. Café está especialmente bom hoje, não é? Clima perfeito para isso, respondi, e maravilhei-me novamente com o quanto prazeres tão simples tinham se tornado preciosos para mim.
Eu havia largado os 2 empregos no dia em que a venda do imóvel foi finalizada. Sair daquele supermercado pela última vez, pendurando meu colete de caixa, foi como trocar de pele, algo que eu já não usava há anos. O trabalho de limpeza tinha sido ainda mais fácil de largar, eu simplesmente liguei para a empresa e disse que estava me aposentando. Aposentadoria. Aos 66 anos, eu finalmente estava fazendo o que a maioria das pessoas fazia aos 60, aproveitando os frutos de uma vida inteira de trabalho, dedicando tempo a hobbies e relacionamentos em vez de à sobrevivência. Eu tinha começado a pintar, algo que sempre quis experimentar, mas nunca tive tempo. Meu pequeno estúdio ficava no que fora planejado como uma sala de jantar formal, com o cavalete posicionado para captar a luz da montanha. Eu não era particularmente bom nisso, mas esse não era o objetivo. O objetivo era ter tempo para ser ruim em algo novo, tempo para melhorar aos poucos, tempo para criar algo apenas pelo prazer de criar. Meu telefone tocou, interrompendo meus tranquilos pensamentos matinais. O nome de Patrícia apareceu na tela. Bom dia, Patrícia. Por favor, me diga que não se trata de problemas legais. A risada dela era calorosa. Nada disso, Dorene. Estou ligando com boas notícias. Lembra daquela ação coletiva contra a empresa de gestão financeira que a Edna usou para esconder seu dinheiro? Claro. Eles concordaram em fazer um acordo. O valor não é muito alto, cerca de $12.000 para você, mas já é alguma coisa. Mais importante ainda, a empresa concordou em implementar novas salvaguardas para evitar esse tipo de fraude no futuro. $12.000 não mudariam minha vida, mas saber que outras famílias poderiam ser protegidas do que eu passei foi uma vitória diferente. Que notícia maravilhosa, eu disse. Tem mais uma coisa, continuou Patrícia. Fui contatada por uma organização de assistência jurídica. Eles estão atendendo a mais casos como o seu, cônjuges de filhos adultos manipulando as finanças da família, isolando pais idosos, esse tipo de coisa. Eles gostariam de conversar com você sobre compartilhar sua história, talvez ajudar a desenvolver recursos para outras famílias. Pensei nisso com cuidado. 1 ano atrás, a ideia de tornar pública minha dor pessoal teria me aterrorizado. Mas agora, com a segurança da independência financeira e a clareza de ter sobrevivido à traição, parecia uma oportunidade de transformar minha experiência em algo útil. Eu ficaria interessado em ouvir mais sobre isso, eu disse. Depois que Patrícia desligou, fiquei na minha varanda, pensando na estranha jornada que me trouxera àquele lugar. A traição que me devastara também me libertara. O filho que eu pensava ter perdido havia encontrado o caminho de volta para mim, não por culpa ou obrigação, mas por uma escolha genuína. O dinheiro que eu nunca soube que tinha me deu não apenas segurança financeira, mas também o poder de moldar